Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde cada gota de água é mais preciosa que ouro? Onde a sobrevivência não depende de conforto ou tecnologia, mas de astúcia, coragem e, acima de tudo, resistência. Voltemos milhares de anos, muito antes de cidades ou estradas, para o tempo dos primeiros seres humanos. Um tempo em que o céu, impiedosamente, podia se fechar por meses, deixando a terra ressequida e os rios, outrora generosos, secarem como se tivessem evaporado do próprio mundo. Imagine comunidades inteiras cercadas por vastas planícies secas, com o calor escaldante queimando suas peles e o solo rachado sob seus pés. Cada manhã trazia a mesma pergunta aterradora: como vamos sobreviver hoje? Naquele cenário de desolação, a vida humana dependia de observação, paciência e coragem. Os grupos se espalhavam pelo território, cada membro desempenhando um papel vital. Os mais velhos recordavam lugares onde a água já havia sido abundante, enquanto os caçadores e coletores exploravam terrenos desconhecidos, sempre atentos aos sinais da natureza. Um fio de esperança podia estar escondido em uma depressão do solo, uma poça temporária de água, ou mesmo na umidade que se acumulava nas raízes das árvores. Aprender a ler o ambiente era mais do que um talento, era uma necessidade vital. As dificuldades não se limitavam à sede. A falta de água trazia escassez de alimentos, alterando os hábitos de caça e coleta. Animais migravam em busca de água, plantas murchavam antes mesmo de florescer, e frutas raras tornavam-se tesouros disputados. Para aqueles que tinham sorte, uma refeição podia significar folhas tenras ou raízes resistentes, enquanto para outros, a fome ameaçava roubar-lhes a força e, eventualmente, a vida. Cada passo dado pelo grupo era calculado. Cada decisão carregava a responsabilidade de proteger não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade. Em meio a esse desafio, surgiram soluções engenhosas. Observando o comportamento dos animais, os primeiros humanos aprenderam a prever onde encontrar água ou alimento. Seguir os pássaros ao amanhecer ou os rastros de cervos podia revelar pequenos rios escondidos ou áreas de vegetação ainda verdejante. A cooperação era essencial. Indivíduos isolados dificilmente sobreviveriam, mas grupos unidos conseguiam compartilhar recursos, dividir tarefas e cuidar dos mais fracos. Os líderes não governavam com força, mas com experiência e conhecimento, transmitindo tradições que eram vitais para a sobrevivência. Outro desafio era o clima implacável. O sol castigava sem piedade, e tempestades de areia podiam surgir de repente, cobrindo tudo em poeira fina. Nesse contexto, encontrar ou construir abrigos temporários tornava-se crucial. Cavidades naturais em rochas, árvores caídas ou estruturas rudimentares com folhas e galhos protegiam do calor do dia e do frio da noite. A criatividade e a adaptação eram armas tão poderosas quanto qualquer ferramenta feita de pedra ou madeira. Cada invenção, por mais simples que parecesse, podia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas talvez o maior ensinamento desse período não fosse apenas sobre resistência física, mas sobre inteligência emocional. A convivência estreita forçava os indivíduos a desenvolver empatia, paciência e habilidades de resolução de conflitos. Disputas por recursos eram inevitáveis, mas resolver desentendimentos rapidamente podia garantir que o grupo continuasse unido. Histórias eram contadas à noite, transmitindo memórias, ensinamentos e advertências. A narrativa não era mero entretenimento, era educação, identidade e estratégia de sobrevivência. À medida que os dias de seca se prolongavam, a adaptação tornou-se mais refinada. Técnicas de conservação de água, armazenamento de alimentos e monitoramento ambiental começaram a surgir. Ainda que primordiais, essas estratégias formaram a base da sobrevivência humana e, em muitos aspectos, influenciam até hoje práticas de manejo ambiental e cooperação comunitária. O que começou como simples observação e tentativa e erro transformou-se em conhecimento coletivo, passado de geração em geração. Ao final, olhar para aqueles primeiros humanos é reconhecer que a sobrevivência não era um ato isolado, mas uma dança complexa entre coragem, inteligência, observação e solidariedade. Eles nos ensinam que, mesmo nas condições mais adversas, a criatividade e a cooperação podem abrir caminhos onde a natureza parece ter fechado todas as portas. Cada poça de água encontrada, cada raiz coletada, cada abrigo improvisado contava uma história de resiliência.
E é nesse contexto, entre sofrimento e engenhosidade, que aprendemos as lições mais profundas sobre como a humanidade começou a dominar desafios que, por séculos, pareceriam insuperáveis. Depois de explorar como os primeiros humanos encontravam água e alimento, a questão seguinte é: como eles transformaram a sobrevivência em um verdadeiro aprendizado coletivo? A resposta está na observação intensa do ambiente e no desenvolvimento da cooperação entre membros da comunidade. Cada sinal da natureza podia ser interpretado, cada experiência podia ser compartilhada e, assim, o grupo se tornava mais resiliente a cada desafio enfrentado. Os humanos antigos eram atentos a detalhes que hoje poderiam parecer triviais, mas que eram cruciais para a sobrevivência. O comportamento dos animais, por exemplo, funcionava como um guia confiável. Ao observar pássaros migratórios, rastros de animais ou a concentração de insetos, eles conseguiam prever a presença de água ou alimentos. Mas não se tratava apenas de seguir pistas, era preciso compreender padrões e aprender com eles. Cada erro ou acerto era registrado na memória coletiva, transmitido de pais para filhos por meio de histórias, cantos e gestos. Essa transmissão de conhecimento transformava experiências individuais em sabedoria comunitária. Além da observação da natureza, a cooperação se tornou um elemento vital. Grupos humanos perceberam rapidamente que a sobrevivência isolada era precária, enquanto a união permitia dividir tarefas, proteger membros vulneráveis e maximizar recursos. Cada indivíduo tinha um papel específico e o trabalho em equipe não era opcional, mas uma questão de vida ou morte. Homens, mulheres e até crianças participavam de atividades complementares. Enquanto alguns caçavam, outros coletavam plantas e frutos. Enquanto uns cuidavam da água, outros mantinham abrigo e segurança. A interdependência fortalecia os laços sociais e permitia enfrentar crises prolongadas com mais eficácia. Essa cooperação também se manifestava na tomada de decisões. Líderes naturais surgiam não por força, mas por experiência e conhecimento do ambiente. Eles eram consultados antes de migrações, caçadas ou exploração de novos territórios. Suas orientações combinavam sabedoria prática com intuição aguçada, equilibrando risco e oportunidade. Cada decisão bem-sucedida aumentava a confiança no grupo, consolidando padrões que seriam repetidos e aprimorados por gerações. A relação com o ambiente ia além da sobrevivência imediata. Eles aprenderam a influenciar e manipular a natureza de forma sustentável. Por exemplo, pequenas técnicas de irrigação rudimentar eram desenvolvidas para aproveitar a água da chuva ou da condensação do solo. Árvores e plantas eram cuidadosamente preservadas, sabendo que poderiam fornecer frutos, sombra ou abrigo no futuro. Essa percepção de interdependência entre seres humanos e meio ambiente mostra que a inteligência humana não se restringia à caça ou coleta, mas incluía o entendimento profundo de ecossistemas e ciclos naturais. Outro ponto fascinante é como a cooperação se estendia para além do grupo imediato. Comunidades vizinhas podiam trocar informações sobre fontes de água, áreas seguras ou técnicas de coleta de alimentos. A comunicação entre grupos criava redes de apoio e ampliava significativamente as chances de sobrevivência em períodos de seca severa. Essas interações iniciais são, de certa forma, os embriões das primeiras formas de sociedade e diplomacia humana. Além disso, a criatividade se manifestava em soluções engenhosas para problemas complexos. Ferramentas simples, mas eficazes, eram feitas de pedra, madeira e ossos para capturar água, caçar ou processar alimentos. Abrigos eram construídos de forma estratégica, aproveitando cavernas, árvores e materiais naturais para proteger o grupo do calor, frio ou tempestades. Cada inovação era resultado direto da observação da natureza combinada com a experiência compartilhada, reforçando a ideia de que a inteligência coletiva superava o esforço individual. A dimensão emocional também não podia ser ignorada. Viver em estreita proximidade, com constantes desafios de escassez, exigia paciência, empatia e habilidades de resolução de conflitos. Disputas eram inevitáveis, mas aprender a resolver conflitos rapidamente preservava a coesão do grupo. Histórias contadas à noite não apenas transmitiam conhecimento prático,
mas também fortaleciam a identidade do grupo e a confiança mútua. Era uma educação contínua, onde sobrevivência e aprendizado emocional caminhavam lado a lado. Essas práticas e aprendizados criaram uma base sólida para futuras inovações. Ao compreender padrões climáticos, hábitos de animais e ciclos vegetais, os humanos primitivos começaram a antecipar crises e a planejar estratégias de longo prazo. A cooperação e o conhecimento da natureza não apenas garantiam sobrevivência imediata, mas preparavam a comunidade para desafios futuros, como mudanças ambientais mais extremas ou o crescimento populacional. No final, o que emerge desse capítulo da história humana é um profundo respeito pela natureza e uma valorização da colaboração. Sobreviver à seca não era apenas questão de força física, mas de inteligência, observação, solidariedade e criatividade. Cada poça de água compartilhada, cada raiz coletada em conjunto, cada abrigo improvisado reforçava a ideia de que a vida prospera quando a humanidade aprende a trabalhar junto e a ouvir o mundo ao seu redor. À medida que avançamos para o capítulo final, veremos como essas lições se transformaram em legado para as futuras gerações, influenciando não apenas a sobrevivência, mas também a maneira como sociedades humanas pensam sobre recursos, cooperação e adaptação. A história dos primeiros humanos diante da seca é uma lembrança de que desafios aparentemente insuperáveis podem ser vencidos quando inteligência, observação e união caminham lado a lado. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde cada gota de água é mais preciosa que ouro? Onde a sobrevivência não depende de conforto ou tecnologia, mas de astúcia, coragem e, acima de tudo, resistência. Voltemos milhares de anos, muito antes de cidades ou estradas, para o tempo dos primeiros seres humanos. Um tempo em que o céu, impiedosamente, podia se fechar por meses, deixando a terra ressequida e os rios, outrora generosos, secarem como se tivessem evaporado do próprio mundo. Imagine comunidades inteiras cercadas por vastas planícies secas, com o calor escaldante queimando suas peles e o solo rachado sob seus pés. Cada manhã trazia a mesma pergunta aterradora: como vamos sobreviver hoje? Naquele cenário de desolação, a vida humana dependia de observação, paciência e coragem. Os grupos se espalhavam pelo território, cada membro desempenhando um papel vital. Os mais velhos recordavam lugares onde a água já havia sido abundante, enquanto os caçadores e coletores exploravam terrenos desconhecidos, sempre atentos aos sinais da natureza. Um fio de esperança podia estar escondido em uma depressão do solo, uma poça temporária de água, ou mesmo na umidade que se acumulava nas raízes das árvores. Aprender a ler o ambiente era mais do que um talento, era uma necessidade vital. As dificuldades não se limitavam à sede. A falta de água trazia escassez de alimentos, alterando os hábitos de caça e coleta. Animais migravam em busca de água, plantas murchavam antes mesmo de florescer, e frutas raras tornavam-se tesouros disputados. Para aqueles que tinham sorte, uma refeição podia significar folhas tenras ou raízes resistentes, enquanto para outros, a fome ameaçava roubar-lhes a força e, eventualmente, a vida. Cada passo dado pelo grupo era calculado. Cada decisão carregava a responsabilidade de proteger não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade. Em meio a esse desafio, surgiram soluções engenhosas. Observando o comportamento dos animais, os primeiros humanos aprenderam a prever onde encontrar água ou alimento. Seguir os pássaros ao amanhecer ou os rastros de cervos podia revelar pequenos rios escondidos ou áreas de vegetação ainda verdejante. A cooperação era essencial. Indivíduos isolados dificilmente sobreviveriam, mas grupos unidos conseguiam compartilhar recursos, dividir tarefas e cuidar dos mais fracos. Os líderes não governavam com força, mas com experiência e conhecimento, transmitindo tradições que eram vitais para a sobrevivência. Outro desafio era o clima implacável. O sol castigava sem piedade, e tempestades de areia podiam surgir de repente, cobrindo tudo em poeira fina. Nesse contexto, encontrar ou construir abrigos temporários tornava-se crucial. Cavidades naturais em rochas, árvores caídas ou estruturas rudimentares com folhas e galhos protegiam do calor do dia e do frio da noite. A criatividade e a adaptação eram armas tão poderosas quanto qualquer ferramenta feita de pedra ou madeira. Cada invenção,
por mais simples que parecesse, podia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas talvez o maior ensinamento desse período não fosse apenas sobre resistência física, mas sobre inteligência emocional. A convivência estreita forçava os indivíduos a desenvolver empatia, paciência e habilidades de resolução de conflitos. Disputas por recursos eram inevitáveis, mas resolver desentendimentos rapidamente podia garantir que o grupo continuasse unido. Histórias eram contadas à noite, transmitindo memórias, ensinamentos e advertências. A narrativa não era mero entretenimento, era educação, identidade e estratégia de sobrevivência. À medida que os dias de seca se prolongavam, a adaptação tornou-se mais refinada. Técnicas de conservação de água, armazenamento de alimentos e monitoramento ambiental começaram a surgir. Ainda que primordiais, essas estratégias formaram a base da sobrevivência humana e, em muitos aspectos, influenciam até hoje práticas de manejo ambiental e cooperação comunitária. O que começou como simples observação e tentativa e erro transformou-se em conhecimento coletivo, passado de geração em geração. Ao final, olhar para aqueles primeiros humanos é reconhecer que a sobrevivência não era um ato isolado, mas uma dança complexa entre coragem, inteligência, observação e solidariedade. Eles nos ensinam que, mesmo nas condições mais adversas, a criatividade e a cooperação podem abrir caminhos onde a natureza parece ter fechado todas as portas. Cada poça de água encontrada, cada raiz coletada, cada abrigo improvisado contava uma história de resiliência. E é nesse contexto, entre sofrimento e engenhosidade, que aprendemos as lições mais profundas sobre como a humanidade começou a dominar desafios que, por séculos, pareceriam insuperáveis. Ao olharmos para trás, para aqueles primeiros humanos enfrentando secas implacáveis, percebemos que suas experiências carregam mais do que relatos de sofrimento. Carregam lições duradouras sobre adaptação, cooperação e respeito pelo meio ambiente. O que eles aprenderam há milhares de anos continua extremamente relevante para nós hoje, especialmente quando enfrentamos desafios modernos como mudanças climáticas, escassez de recursos e crises sociais. A primeira grande lição é a importância da observação e da inteligência coletiva. Assim como os grupos antigos estudavam o comportamento dos animais e as nuances do clima para garantir água e alimento, nós também precisamos desenvolver uma compreensão profunda de nosso entorno. Hoje, isso se traduz em planejamento urbano inteligente, agricultura sustentável, uso consciente da água e preservação ambiental. A natureza continua sendo uma professora sábia. Quem a ignora, paga caro pelas consequências. Outro ponto fundamental é o valor da cooperação e da solidariedade. Nos tempos pré-históricos, ninguém sobrevivia sozinho. Cada indivíduo tinha um papel e a união determinava o sucesso ou o fracasso da comunidade. Hoje, em uma sociedade complexa e globalizada, a lição permanece. Problemas como a escassez de recursos, desigualdade social, desastres naturais exigem colaboração entre pessoas, comunidades e nações. O isolamento raramente resolve crises. A união multiplica possibilidades. A adaptação contínua é outra lição que ecoa do passado. Os primeiros humanos não apenas reagiam à seca, mas aprendiam, ajustavam estratégias e compartilhavam conhecimento. Eles desenvolviam técnicas, testavam hipóteses e transmitiam saberes às gerações seguintes. Em nosso mundo moderno, a capacidade de aprender rapidamente com experiências, inovar diante de dificuldades e transmitir conhecimento é essencial para enfrentar problemas econômicos, ambientais e sociais. Aqueles que se adaptam e compartilham aprendem a prosperar. Além disso, o respeito pela natureza e pelos ciclos naturais nunca foi tão crucial. Os humanos antigos entendiam que a exploração desenfreada colocava a sobrevivência em risco. Hoje, a lição é clara. Uso consciente de recursos, preservação de florestas, rios e biodiversidade é a chave para garantir qualidade de vida e sustentabilidade para futuras gerações. Ignorar esse princípio seria repetir os erros do passado, mas em escala muito maior.
A história dos primeiros humanos também nos lembra do valor da memória coletiva e da narrativa. Cada história contada à noite, cada experiência compartilhada, reforçava aprendizado e identidade. Nos tempos modernos, a documentação, educação e preservação cultural desempenham um papel semelhante. Transmitir experiências, alertas e estratégias de geração para geração fortalece a sociedade e evita a repetição de erros. Outro aspecto inspirador é a capacidade de transformar a diversidade em criatividade. Quando a água era escassa, eles encontravam soluções engenhosas. Quando o alimento faltava, inventavam métodos de caça ou armazenamento. Essa habilidade de inovar sob pressão é algo que nos acompanha até hoje. Grandes avanços tecnológicos, científicos e sociais frequentemente surgem em momentos de crise, quando criatividade e necessidade se encontram. Ao refletirmos sobre essas lições, percebemos que a história da sobrevivência pré-histórica não é apenas um relato distante, mas um espelho de nossas próprias capacidades. Enfrentamos desafios complexos e globalizados, mas a essência permanece. Inteligência, cooperação e respeito pelo mundo natural continuam sendo pilares fundamentais. Pequenas ações individuais, quando combinadas, podem gerar grandes impactos positivos, assim como cada contribuição dos primeiros humanos fortalecia a sobrevivência do seu grupo. Por fim, podemos levar desse legado uma mensagem simples, mas muito poderosa. Nunca subestime o poder da união, da observação e da adaptação. Assim como aqueles primeiros grupos enfrentaram secas, frio, fome e incerteza, nós também podemos superar desafios contemporâneos quando trabalhamos juntos, aprendemos com o nosso entorno e valorizamos o conhecimento acumulado ao longo do tempo. A história deles nos mostra que a resiliência humana é infinita quando combinada com sabedoria e colaboração. Então, da próxima vez que enfrentarmos dificuldades, seja em casa, no trabalho ou na comunidade, podemos nos lembrar daqueles que sobreviveram às secas pré-históricas. Eles nos deixaram mais do que técnicas de sobrevivência. Nos deixaram um modelo de vida baseado em inteligência, empatia e cooperação, ensinando que mesmo nos momentos mais áridos, a vida encontra caminhos para florescer. O que aprendemos ao olhar para aqueles primeiros humanos enfrentando a seca não é apenas sobre sobrevivência física, mas sobre resiliência, inteligência e cooperação. Cada gesto deles, cada observação da natureza e cada decisão compartilhada carregavam um significado profundo. A vida prospera quando há união, observação atenta e aprendizado constante. É impressionante perceber que, mesmo sem tecnologia ou conforto, eles conseguiram superar desafios que hoje parecem quase impossíveis. Para mim, essa história é um lembrete poderoso de que nunca devemos subestimar a força do conhecimento coletivo e da empatia. Em nossas próprias vidas, enfrentamos secas modernas, dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou ambientais. E ainda assim, a lição permanece. Juntos, aprendendo com o ambiente e com os outros, podemos encontrar soluções, superar obstáculos e até transformar adversidades em oportunidades. A história dos primeiros humanos nos inspira a valorizar cada experiência, cada aprendizado e cada colaboração em nossas vidas. Se você sentiu essa conexão e percebeu que esses ensinamentos também podem enriquecer sua visão de mundo, eu convido você a ficar por aqui e apoiar o canal. Inscreva-se para não perder histórias que nos fazem refletir. Curta se esse vídeo fez sentido para você e compartilhe com alguém que também pode se inspirar. Cada gesto de apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que não apenas entretém, mas também inspira e ensina. No fim, a mensagem é clara. O passado guarda lições preciosas e nossa responsabilidade é aprendê-las e aplicá-las hoje. Porque assim como aqueles primeiros humanos transformaram desafios em sobrevivência, nós também podemos transformar dificuldades em crescimento, sabedoria e união.